Hoje a gente vai relembrar como foi o fim da banda Pantera e a treta do Phil Anselmo com os irmãos Abbott. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, cara, chegou aqui por acaso, caiu de paraquedas, vai lá cara, já se inscreve aí. Pra você que tá retornando a casa, tamo junto hein cara, vai lá, deixa seu like maroto aí. Hoje a gente vai falar sobre o fim do Pantera, as tretas com o Phil Anselmo e os irmãos Abbott. Lembrando também que as informações desse vídeo, eu tô tirando aqui do livrinho do Rex Brown, já tinha mostrado esse livro aqui pra vocês, e também das entrevistas aí que eu assisti com o Ed Trunk, né, os vídeos do Ed Trunk, entrevistas com o Vinnie Paul e com o Ed Trunk. Então, as informações que eu tô trazendo pra vocês são dessas fontes aí, beleza? Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre a entrada do Phil Anselmo no Pantera, vou deixar no card aí pra você, se você não assistiu, assista, que tá bem legal. Bom, vamos voltar lá em 1995, turnê do Far Beyond Driven. Aliás, essa turnê passou aqui pelo Brasil e passou inclusive pelo Rio de Janeiro, cara. O Pantera fez um único show aqui no Rio de Janeiro, eu estava lá, se eu não tô enganado, eu estava com 18 anos naquela época, foi um puta show, showzaço, cara, cheio de energia. Bom, mas naquela época o Phil Anselmo, ele tava com uma hérnia de disco e o cara sentia muitas dores nas costas. E ali, cara, foi quando ele começou a usar muito analgésico e foi a época que ele ficou viciado em heroína também. E aí o que aconteceu? O Phil Anselmo passou toda essa turnê aí, cara, muito mal. E lá em 1996, depois de um show em Dallas, no Texas, o cara no camarim, ele teve uma overdose de heroína e por conta disso aí, ele foi dado como morto ali. E aí o Phil Anselmo, depois desse episódio aí da overdose, ele achou por bem fazer uma declaração aí para a imprensa. Aquilo ali já incomodou muito a banda. Aliás, o vício do Phil Anselmo em heroína já incomodava muito a banda também. Lembrando que nenhum deles era santo, e aliás eu não estou aqui para ser advogado nem dos irmãos Abbott, nem do Rex Brown e nem do Phil Anselmo, tá? Nenhum deles era santo ali, ninguém prestava, apesar da banda ser foda, mas todos eles tinham os problemas deles ali, que eu vou comentar aí nesse vídeo. Bom, o que acontece? Esse vício do Phil Anselmo começou a incomodar o restante da galera. Didn't really shake me up. I overdosed and killed myself for about 4 minutes, and I think it shook everybody else up. I was in bliss, actually. I was gone, don't remember anything, and when you come out of something like that and you wake up and you're A, embarrassed, B, you see how it affects everybody around you. Just those two elements right there, there's no way that could ever happen again, you know? So after I'd overdosed, the very next night, we played the next night. There's no rehab, there's no trial period of getting the whole band back together. We never lost a step, and I think that took a lot of character from everybody on our crew and our band and stuff, and I think that, you know, they deserve to be commended on that, and I thank them. Então, apesar do vício do Phil Anselmo em heroína incomodar todo mundo, quem ele tinha aquela treta direta ali era justamente com o Dimebag Darrell. O Phil Anselmo e o Darrell, eles tinham aquela implicância ali um com o outro. O Darrell, que a gente sabe muito bem, o cara gostava de entornar. E aí, isso aí só ia exacerbando esse atrito entre os dois. O Rex Brown conta que durante a turnê do álbum Trend Kill, ele estava tão chapado, cara, que a turnê praticamente inteira passou como um borrão, cara, que o cara não sabia nem quais eram os países que ele estava pisando. Mais ou menos na mesma época que o Phil Anselmo teve a overdose de heroína, os irmãos Abbott abriram lá em Dallas uma casa de strip chamada The Clubhouse. O Vinnie Paul sempre gostou desse negócio aí de casa de strip, de lance de prostituição, de farra ali com as mulheres. Aliás, quem não gosta, né, cara? Mas o cara era exagerado demais. E aí o que aconteceu? Isso aí começou a incomodar ao Rex Brown. E aí chegou um ponto
que lá em 99, durante a tour de 99, nessa época o Phil Anselmo, ele já tinha o bus tour dele separado, ele já tinha um ônibus de turnê separado. E cara, isso começou a incomodar tanto ao Rex, essa atitude aí do Vinnie Paul, esse negócio da abordagem que ele tinha com as mulheres. O cara era meio sem noção, ele já chegava palpando, já chegava agarrando as mulheres. E aí o que aconteceu? O Rex estava tão incomodado com isso que o Rex pediu para mudar de ônibus, cara. Ele saiu do ônibus dos irmãos Abbott e foi pro ônibus do Phil Anselmo. Isso aí deixou o Dimebag Darrell muito magoado. Ele conta no livro que o Dimebag, não entendia aquilo, por que o Rex estava saindo. O Rex que, era coladão com os caras lá desde a época lá que eles começaram a banda. E o Dimebag ficou muito magoado com o Rex, mas na verdade ele já não estava mais aguentando a atitude do Vinnie Paul em relação às mulheres. Isso aí só deixou a relação da banda pior ainda, e o Rex enfatiza que tanto ele como os irmãos Abbott, eles percebiam um traço no Phil Anselmo que estava culminando ali para a ruína da banda, porque o Phil Anselmo acreditava que tudo girava em torno dele. E ele deixava bem claro que os caras tinham que fazer a música do jeito que ele queria. E isso incomodava muito aos irmãos. O Phil Anselmo, ele queria que as músicas fossem de determinada maneira. Inclusive, no álbum Trent Kill, ele mudou as linhas vocais de acordo com o que ele queria fazer e não com o que os irmãos Abbott queriam. Foi um negócio diferente, tanto que o Rex Brown fala que ele odeia esse álbum aí. Para vocês terem uma ideia de como o Pantera estava gigante, os caras estavam fazendo uma turnê e a banda de abertura do Pantera era o Slayer, cara. Os caras não eram co-headliners não, cara. Os caras eram banda de abertura do Pantera. Pra você ver, o Slayer tem um status de banda grande nos Estados Unidos, os caras são muito cultuados, eles estavam abrindo shows do Pantera, pra você ter noção do tamanho do status que o Pantera estava naquela época. O Pantera ele tinha uma demanda de shows tão grande que os caras ficavam rodando ali por vários meses nos Estados Unidos, e às vezes os caras não iam para a Europa, por exemplo, para fazer shows lá, porque a demanda nos Estados Unidos era muito grande, era algo parecido com o que o Van Halen tinha nos anos 80, cara. O Van Halen tinha uma demanda de shows nos Estados Unidos gigante, que muitas vezes não iam para a Europa para fazer shows porque era muita procura nos Estados Unidos. E aí o Slayer estava abrindo para o Pantera na Europa. Aliás, na turnê dos Estados Unidos tinha mais uma banda de abertura também, que era o Morbid Angel. Bom, aí lá na Europa, Slayer abrindo shows, os caras estavam mais precisamente na Irlanda, foi quando aconteceu aquele fatídico 11 de setembro, onde derrubaram as torres gêmeas lá. E aí o que aconteceu? Os voos para os Estados Unidos ficaram todos suspensos, né? O tráfego aéreo lá ficou fechado. E aí o Pantera, cara, eles ficaram uma semana presos lá na Irlanda, mas depois eles poderiam continuar viajando dentro da Europa. Só que os caras não quiseram, os caras quiseram voltar para casa. A situação na banda já estava tão ruim que os caras resolveram cancelar tudo. E aí eles voltaram para os Estados Unidos e o Slayer continuou a sua turnê pela Europa sem o Pantera. Ali foram os últimos shows do Pantera. A partir dali o Pantera não tocou mais junto. Aí o Phil Anselmo, que já tinha os projetos paralelos dele, começou a trabalhar no Down e o Rex Brown foi junto, cara. E em março de 2002, os caras lançaram o álbum Down número 2. E eles foram logo na sequência convidados para o Ozzy Fest. O que aconteceu? Rex Brown e Phil Anselmo foram fazer os shows do Down, entraram em turnê aí, essa turnê que durou quase um ano, e os irmãos Abbott ficaram esperando, cara. Putos, né? Putos dentro da roupa, mas ficaram esperando. Aí o Rex Brown se recorda que lá em 2003, ele falou com o Dimebag Darrell pelo telefone, os caras ficaram muito tempo aí no telefone, discutiram, o Rex fala que ele foi até um pouco duro demais com o Dimebag, ele reclamou bastante do Vinnie Paul, da atitude do Vinnie Paul e tal, e os caras desligaram ali o telefone, ele ficou bem irritado, e aí ele lembra que no mesmo ano, ele encontrou com o Dimebag num show do Motorhead em Dallas, que o Dimebag olhou pra ele e virou a cara, os caras não se falaram. E aí eles voltaram a se falar um pouco depois, o Rex fala que ligou, quem atendeu foi a Rita Haley, que era a namorada do Dimebag Darrell, e aí ali eles voltaram a se falar. Em dezembro de 2002, o Phil Anselmo cancelou uma turnê que o Down ia fazer no Japão,
e os caras iam ganhar muito dinheiro com essa turnê, e o Phil Anselmo simplesmente cancelou a ligação, deixou a banda inteira ver navios, todo mundo pedindo pro cara, porra, cara, vamos lá, vamos fazer, a gente vai ganhar muito dinheiro. O Phil Anselmo ignorou. O Rex Brown conta que nessa época aí o Phil Anselmo, cara, ele tava tão chapado que o cara não atendia as ligações, o cara não falava com ninguém, o cara ficava isolado, e por conta disso aí, os caras acabaram se afastando ainda mais, né, cara? Ele já estava afastado dos irmãos Abbott e ele acabou se afastando do Rex aí também por conta desse episódio aí do Down, desse cancelamento aí da turnê japonesa. Aí em 2003, os irmãos Abbott cansaram de esperar pelo Phil Anselmo e resolveram fazer um novo projeto. Antes disso, eles acabaram com o Pantera, eles emitiram um comunicado dizendo que a banda estava encerrada. Phil Anselmo, ó, nem aí. O Phil Anselmo que depois também se envolveu com aquele outro projeto dele, o Super Joint Ritual. E aí a Pantera estava encerrado, os irmãos Abbott começaram a banda Damage Plan, os caras seguiram em frente, dando o Pantera como encerrado. E aí a gente chega naquele 8 de dezembro de 2004, quando o esquizofrênico lá chamado Nathan Gale, o cara entrou num show do Damage Plan e assassinou o Dimebag Darrell. Ele foi para matar o Dimebag Darrell e o Vinnie Paul. Matou o Dimebag Darrell, mas foi contido antes de fazer um estrago maior, apesar que morreram muitas pessoas aí nessa tragédia, né? Mas, na verdade, ele foi para matar os dois irmãos, esse cara aí que era um fanático por Pantera e já comprovadamente que era um esquizofrênico. Bom, aí para piorar a situação toda, cara, além dessa tragédia aí, para aumentar o ódio do Vinnie Paul ainda mais pelo Phil Anselmo, algumas semanas antes, o Phil Anselmo tinha dado uma entrevista para a revista Metal Hammer, onde ele falava sobre a possibilidade de retorno aí do Pantera e sobre a relação dele com os irmãos Abbott, principalmente com o Dimebag. E aí ele falou que o Dimebag por vezes irritava ele, cara, que ele tinha vontade de socar o Dimebag, e se ele desse um soco no queixo do Dimebag, ele ia virar vapor, porque ele era pequenininho, o Phil Anselmo era bem maior que ele. E o Phil Anselmo, nessa entrevista aí, ele fala inclusive que o Dimebag merecia ser espancado severamente. Isso aí, cara, irritou ainda mais o Vinnie Paul e deixou ele com ódio muito maior ainda do Phil Anselmo. O Phil Anselmo fez um vídeo falando aí sobre a perda do Dimebag Darrell, que eles eram irmãos, que tudo mais. Mas a verdade é que ele foi proibido de ir até o funeral do Dimebag Darrell. E os caras, a família não queria ver o Phil Anselmo de jeito nenhum. People want my reaction to what happened. This is not about me. This is about Dimebag Darrell. Purely Darrell. It's not about me or some motherfucking psycho. That happened to destroy the most beautiful f***ing person. One of my best friends in the world. It was the heavy metal goddamn media that destroyed Pantera. This is about Darrell, my brother of 17 years, Pantera's music changed people's lives, man. We weren't just some band. He was not just some guitar player. I'm so sorry to his family. And everyone else who was just senselessly killed in Columbus, Ohio. That's a town I love. That's a town I've played up 100 times, God damn it. I love that town. That's where Dimebag Darrell got killed.
This is very unique for me. And that's all I know. Just bless his family. Bless his friends. I love him. Like a brother loves a brother. Vinnie Paul, my other brother. I'm so sorry. I'm so sorry. To the cat who was shot twice. I would have taken a bullet for you, brother. Mark my words. Because I love you. And I love all of you. Vinnie Paul acabou falecendo em 2018 com 54 anos e os caras não se falaram mais durante todos esses anos. E apesar do Vinnie Paul ser bem comedido nas palavras dele aí em relação ao Phil Anselmo, dava para perceber que o cara tinha uma mágoa muito grande. Não sei se ele nutria um ódio ainda, né, cara? Porque saiu um sentimento muito ruim. Mas o cara tinha uma mágoa muito grande do Phil Anselmo. Afinal de contas, os caras acabaram com uma das maiores bandas daquela época lá, né, cara? Uma banda que já tava com um status aí muito maior que o Slayer. Quem sabe aí o Pantera não tava com o status aí do Metallica, do Iron Maiden, né? Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí. Antes de encerrar, vou pedir para você deixar no seu comentário aí a sua opinião acerca dessa situação toda aí, dessa treta aí do Phil Anselmo com os irmãos Abbott, do filho do Pantera. Obviamente, sem ofensas. E muito obrigado a todos aí que ficaram aí até agora. Se você não deixou seu like maroto, deixa agora. Um abraço, até o próximo, valeu, fui!